canal Futurologia do Morar. E hoje nós vamos falar sobre o que conversar com crianças da geração alfa sobre os imóveis e sobre o morar. Primeiramente, vamos contextualizar essas crianças e a geração alfa. A geração alfa é a geração mais recente, são as crianças nascidas a partir de 2010. E esta é a primeira geração que já tem data para acabar. Data final deles é 2025, quando a partir daí começa uma nova geração. Isso tudo porque as gerações agora mudam de acordo com a velocidade do processamento dos dados. É muito importante saber disso. Então vamos contextualizar a geração alfa para depois solucionarmos a questão do que devemos conversar com eles sobre imóveis. Primeiramente, essa é a primeira geração e a única nascida inteiramente no século XXI. A geração anterior, que é a geração Z, ela tem aí o seu espaço de tempo, seu lapso de tempo entre 1995 e 2009. Então ela ainda tem indivíduos nascidos no século XX. A geração alfa é a primeira a ter indivíduos nascidos exclusivamente no século XXI. Isso é muito importante para poder saber o que conversar com eles sobre os imóveis, o que eu vou destacar lá no final do nosso vídeo. Temos também a primeira geração nascida na internet de banda larga. Nenhuma outra geração teve essa exclusividade de ter todos os seus indivíduos nascidos a partir de um tempo, 2010 em diante, onde nós já tínhamos como humanidade acesso à banda larga. Uma outra característica super importante para contextualizar a geração alfa, com quem eu tenho um carinho muito especial, pois tenho um livro especificamente voltado para as crianças da geração alfa do ensino fundamental 1, 7 a 11 anos. Essa é a primeira geração da história com pouquíssimos ou nenhum irmão. Pouquíssimos ou nenhum irmão. Nós temos aí o tamanho da densidade domiciliar brasileira divulgada pelo IBGE no censo 2022 em 2,78 pessoas, arredondando 3 pessoas. Então é um casal e um filho, em sua maioria aí filhos únicos, ou seja, filhos e filhos, meninas e meninos que estão dividindo a casa com seus pais. Nós temos também essa como a primeira geração inteiramente nascida na era em que papais e mamães estão fora de casa, trabalhando, desenvolvendo atividades profissionais fora de casa com um objetivo muito exclusivo de adquirir o seu lugar nessa terra, nesse planeta, nesta única morada que já vem lindamente pintada de azul. Então eles têm esse detalhe importante. Até a geração Z ainda havia uma presença considerável das mulheres em casa, ainda no século passado, no século XX, e isso tem uma característica muito importante e que a geração alfa, os nascidos a partir de 2010, já compreende famílias em que os dois, papai e mamãe, estão fora, exercendo atividades profissionais. Nós temos também uma outra característica muito interessante da geração alfa, exclusivamente da geração alfa, é que muitos nascidos na geração alfa já tiveram perfis em redes sociais divulgados antes mesmo do seu nascimento. E isso influencia bastante na questão de comportamento de internet e na circulação dentro de casa. Nós precisamos também contextualizar algo muito importante, que por ser uma geração com pouquíssimos ou nenhum irmão, nós temos essas crianças acostumadas a ter a unidade domiciliar, o imóvel, a casa, o apartamento, unicamente para si. Ou seja, os indivíduos da geração X, por exemplo, que são os nascidos de 1964 a 1979, os indivíduos da geração Boomer, nascidos aí até 1964, entre 1950 e 1964, eles tiveram que dividir os seus quartos com inúmeros irmãos e irmãs. Os beliches, os até famosos, uma palavra interessante, os treliches, 3 andares, né, de camas, dividindo com os irmãos, muitos primos,
Então, essas crianças da geração alfa, nascidas inteiramente no século XXI, com acesso à banda larga desde o seu nascimento, eles estão acostumados a ter os imóveis somente para si. As únicas crianças que têm os imóveis disponíveis exclusivamente para si. E não dividem com mais ninguém esse espaço. Isso cria uma geração muito especial, uma identidade diferente com os imóveis. Contexto de internet presente desde o seu nascimento, perfis em redes sociais antes mesmo de nascer, presença dos pets em casa como companhia, porque a maioria são filhos únicos, não tem irmãos ou irmãs e tem pouquíssimos primos, muitos inclusive morando em outras cidades. Então, o que falar com essas crianças da geração alfa sobre os imóveis? Item número 1. Nós precisamos ajudar essas crianças a enxergarem que a moradia não se resume ao espaço dos seus quartos. É muito importante que eles entendam que o quarto é uma unidade importante do domicílio, da casa, do apartamento, mas não é o único lugar que eles devem permanecer pela grande maioria do tempo, por exemplo, dos seus finais de semana. Muitos estão conectados à internet, estão nos games, estão nas redes sociais, nos grupos de mensagens instantâneas com seus amigos. É importante que pais e mães, avós, conversem com essas crianças sobre a circulação dentro de casa. É preciso dar uma pausa no game, ir para a área de convivência, ir para a sala, ir para a varanda, ir para a cozinha, saborear uma comida muito gostosa e conversar, interagir, elogiar. Na geração alfa é bastante possível esse diálogo. As crianças estão muito interessadas, muitas vezes elas mesmas entendem que os pais estão muito na internet, muito nas redes sociais, muito nas rotinas de trabalho e querem também uma pausa, que os pais exerçam essa pausa para conversarem e interagirem com eles. Então, esse item número 1 é extremamente importante. Item número 2. É preciso criar, através de boas conversas com as crianças da geração alfa, a noção de vizinhança. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas na Terra, 8 bilhões de vizinhos, e temos que interagir de forma positiva e muito agregadora com essas crianças para que elas tragam para o convívio dos amigos, na estrutura dos bairros e dos condomínios, uma relação saudável, não só com seus pais e as pessoas que dividem a mesma casa, como também com seus vizinhos, amigos e colegas. Caso contrário, cada um fica nos seus quartos, cada um fica no seu território digital, conversando com pessoas que estão na internet, nos games e dividem muito pouco a estrutura dos condomínios, por exemplo, e dos bairros. Existem parques, existem estruturas de lazer fantásticas nos condomínios que muitas vezes fica vazia. As pessoas utilizam muito pouco e as crianças não são estimuladas a utilizarem porque se conversa muito pouco com eles a respeito disso. É preciso sair um pouquinho da internet. A internet é fundamental para a comunicação, para o futuro, mas também as brincadeiras presenciais são fundamentais também para a formação da noção de cooperação. Então as brincadeiras presenciais são muito especiais e a gente precisa formar e desenvolver com as crianças da geração alfa esse diálogo para que vizinhos, amigos e amigas do mesmo condomínio ou do mesmo bairro, seja de apartamentos, de casas, de terrenos, loteamentos, desenvolvam amizades que serão úteis por toda a vida e não somente na internet. Item número 3, importante para se conversar com as crianças da geração alfa, nascidas a partir de 2010. Temos que falar sobre a escassez de moradias. Ter um lugar para morar hoje, no mundo do século XXI, é algo muito importante. Temos 8 bilhões de pessoas e pouquíssimo espaço para dedicar às habitações. As cidades se expandiram como nunca nos últimos 50 anos e nós precisamos fazer com que essas crianças tenham acesso
a diálogos que vão formar uma consciência maior e melhor com relação às moradias. Todas elas precisam entender a essencialidade dos espaços. A escassez de espaços para se morar é tremendamente grande. Ela se torna cada vez mais importante no desenvolvimento do século, nos anos de 2020, 2030 e 2040. Até 2050, quando chegaremos a uma população mundial de 9 bilhões de pessoas. Então, a essencialidade dos espaços é uma mensagem importantíssima para se conversar com as crianças. O que significa a essencialidade dos espaços? Significa comprar ou alugar aquilo que se vai utilizar, ou seja, aquilo que realmente se pretende utilizar. Se se pretende utilizar muito espaço, que seja comprado ou alugado bastante espaço, mas se não se tem a necessidade, não há por que pagar por isso. A essencialidade dos espaços dos imóveis no século XXI é algo muito importante para as crianças entenderem e nós precisamos compartilhar essas ideias com eles. Eles vão se utilizar daquilo que realmente podem pagar, tirando da prática deles no século XXI uma prática antiga do século XX, que era comprar mais do que se podia pagar, apenas para aparentar. Isso foi muito comum, especialmente na década de 1990, quando as pessoas adquiriam imóveis maiores do que necessitavam ou mais caros do que podiam pagar apenas para aparentar para as outras que haviam adquirido algo muito especial. Essas crianças do século XXI já trazem consigo essa compreensão praticamente nativa do século XXI, mas é importante que pais, mães e avós conversem sobre esse tema, que é um tema extremamente importante num mundo extremamente escasso de espaços para moradias. Então agora eu peço para você que tem filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, as filhas dos seus amigos, os filhos dos seus amigos, que comente aqui no vídeo tudo aquilo que você percebe sobre a questão da essencialidade dos espaços, sobre a questão do uso dos imóveis, das estruturas de lazer dos empreendimentos e dos bairros para a socialização das crianças. Traga essa discussão para os comentários. Quero saber como você tem visto isso e como tem acontecido na sua prática. Curte o vídeo, envia para os seus amigos, principalmente aqueles que têm filhos e filhas, e traz ideias para os novos vídeos do canal Futurologia do Morar, o único voltado para todos aqueles que moram. Se você mora, não importa se o imóvel é próprio ou alugado, se você investe em imóveis, se você desenvolve, faz imóveis, cria imóveis ou se comercializa imóveis, seu canal é esse daqui. Um grande abraço!